Boa noite a todos, graças a Deus por mais um dia, 9h36, vamos dar continuidade à nossa leitura de Levítico, capítulo 6, o sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar o seu próximo que lhe deu em guarda, ou o que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente o seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou, ou o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e restituirá o seu cabedal, e ainda sobre isso apresentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor, e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos de uma forma assim grandiosa. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer e de todas as coisas que fez, sendo culpada nelas. Primeiro tópico, a lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dar ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá a ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Outro tópico, a lei da oferta de manjares. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante ao Senhor diante do altar. E a tomará o seu punho cheio da flor da farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então queimará sobre o altar cheiro suave. É isso, por isso, memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, ou comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei, vou repetir aqui, tá, gente? É levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como expiação do pecado e como expiação da culpa. Todo varão sobre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Dentre as ofertas queimadas do Senhor, tudo que tocar nelas será santo. Outro tópico, a oferta na consagração dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele que for ungido a 10ª parte de um efá de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade dela pela tarde. Numa caçoula se farão com azeite cozida, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás um cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que lhe entre seus filhos for ungido, em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo seja queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Outro tópico. A lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo e comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a tua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e levar-se-á na água. Lavar-se-á na água. Repetindo aqui. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá no fogo, será queimada. E assim eu faço ao término da leitura de Levítico, capítulo 6. Que Deus abençoe vocês, assim de uma forma extraordinária, que abençoe a cada um de vocês. Boa noite, Valéria. Boa noite, Valerinha. Boa noite, Nelma, Karine. Boa noite a todos. Que Deus venha providenciar assim, um amanhã maravilhoso para a gente e que essa noite sejamos cobertos pelo Espírito Santo e os anjos do Senhor que acampam sobre nossa casa, nos livrando dos males noturnos. Né? Então, Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus.